Fala galera, Anonbet trazendo mais um vídeo pra vocês, palpites e análises do dia 23, domingão, com muito jogo bom, valendo muita coisa, classificação, títulos, vaga pra Libertadores, vambora sem enrolação. Antes de tudo, não se esquece de deixar o seu like pra fortalecer, se inscreve no canal, entra no nosso grupo free que tá aqui na descrição ou comentário fixado e vambora. 11 horas da manhã temos Cremonese e Roma pelo campeonato italiano. Jogo bem tranquilo pra gente esse aqui. Cara, a Roma vem fazendo um bom campeonato. É um time bem under, tá? Nos últimos 10 jogos, 3,5 gols. Não bateu em todos os 10. E Cremonese também, dos últimos 10, em 8 jogos, mais de 3,5 não bateu. Se você quiser uma aposta simples, vitória da Roma. Bem tranquilo, tá? Na classificação, a Roma tá em segundo colocado. Como visitante, foram 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. Então a gente vê que a Roma vem bem forte para essa partida. Muito tranquilo. Se quiser fazer uma simples, vitória da Roma é muito tranquilo. Melhor visitante do campeonato até aqui. Menos de 3 gols e meio, odd 1,28. Muito bom para completar um bilhete. 4h45 da tarde a gente tem clássico, um dos melhores clássicos do campeonato italiano, Inter de Milão e Milan. Inter tá jogando em casa, mas a gente sabe que é o mesmo estádio, né? Só muda o nome no dia do jogo. Então o fator casa não vai influenciar muito nessa partida. O que eu quero trabalhar com vocês aqui é gols. A gente sabe que o campeonato italiano ele é um pouquinho under para gols, né? Não é um campeonato que costuma sair muitos gols. Porém, se a gente for olhar aqui dos últimos 10 jogos entre Inter e Milan, em 6 deles a gente bateu essa linha de ambas marcam. A gente só lá em 2023, cara, que tiveram 3 jogos onde a Inter ganhou sem que o Milan marcasse gol. E esse ano, lá em abril, também a gente teve um jogo, né? Mas tirando isso, ó, 1-1, ambas marcam, 1-1, ambas marcam, 3-2, 2-1, 2-1, 5-1. Então a gente tem muito esse ambas marcam entre Inter e Milan. Se você não acha que vai bater esse ambas marcam, ó, a odd para ambas marcam tá 1,70, dá para você apostar sozinho. Mas, se você preferir, 1,28 em mais de 1 gol e meio também é bem interessante, tá? Para você colocar no bilhete. 1h30 da tarde, a gente tem Arsenal e Tottenham pelo campeonato inglês. Esse aqui, cara, é um jogo bem legal. A gente vê um Arsenal que tá voando no campeonato inglês. São 11 jogos, 8 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Vale ressaltar que a zaga do Arsenal tá muito boa também. Nesses 11 jogos só tomou 5 golzinhos. E o Arsenal vai jogar em casa, né? Onde ele não perdeu nenhuma vez e só tomou 1 gol jogando em casa. Cara, o Tottenham também tá fazendo um bom campeonato. A gente vê que ele tá em 5º colocado. Mediano para bom, né? Na verdade, não tá tão bom assim. Mas foram 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Como visitante é que o Tottenham tá jogando muito bem. Foram 4 vitórias e 1 empate, não perdeu ainda. Então esse jogo aqui tende a ser um pouco mais disputado, mas, mano, se a gente for olhar os últimos jogos do Arsenal, cara, dos últimos 10 jogos, o Arsenal só não ganhou o último, que foi empate. De verdade, eu não consigo ver o Arsenal não ganhando esse jogo. Eu iria de vitória do Arsenal. Se você não tá tão confiante, cara, Arsenal é um time que gosta de pipocar um pouquinho, né? Apostar em vitória do Arsenal também eu não sou muito fã. Você pode entrar com o mais de 1 gol e meio também para completar o bilhete. Eu não acho que o chance dupla ou o empate devolve vale a pena a favor do Arsenal, tá? A última vez que eu olhei as odds estavam muito baixinhas, estavam 1,10 mais ou menos. Então eu iria ou no mais de 1,5 para completar o bilhete, ou vitória do Arsenal para fazer uma duplinha, tá? Que também é muito legal. 11h30 da manhã, campeonato alemão, a gente tem Leipzig e Werder Bremen. Cara, campeonato alemão, pra mim não tem outra, tá? É gols. Campeonato alemão é muito bom pra gols. A gente pode olhar aqui, ó, que o mais de 1,5 vai estar pagando bem pouquinho, justamente por isso. São duas equipes também que gostam de marcar gols. Se a gente olhar os últimos jogos, ó, 4-2, aí teve 1-1, 1-1, os últimos jogos entre elas, né? Teve aqui 2-1, 2-1, 2-1, 4-1. Então, tipo, o 2,5 costuma marcar bastante. Então, eu iria no mais de 2 gols e meio para completar bilhete. Se a gente for olhar os últimos jogos do Leipzig, olha isso aqui, 3-1, 3-1, 4-1, 6-0, 2-1. Pô, os últimos 5 jogos em todos a gente bateu essa linha. Do Werder Bremen, a gente não bateu, deixa eu ver, 1, 2, 3 jogos dos últimos 5, né?
Mas ainda assim, ó, além desses 3 jogos, a gente teve um 2-1, a gente teve um 2-2, um 4-0 aqui, um 3-0 aqui, um 4-0 aqui, um 3-3, um 4-1 aqui que vocês não estão vendo. Então, mano, o mais 2,5 pra mim vem muito forte, tá? Se você não tá tão confiante, eu acho que um ambas marcam é bem legal. São duas equipes que, se a gente olhar aqui na tabela, ó, o Leipzig marcou 20 gols e tomou 13, participou de 33 gols em 10 jogos. Isso é uma média aí de 3 gols por partida, mais ou menos. E o Werder Bremen também fez 15 e tomou 18. São os mesmos 33 nos mesmos 10 jogos. Então a gente tem tudo para bater essa linha de mais 2,5 também. O Werder Bremen tem um ataque tão bom quanto a sua defesa. O Leipzig tem um ataque um pouco melhor que a sua defesa, mas ainda assim tem uma média de tomar pelo menos um gol por jogo. Então ambas marcam, também acho bem interessante, tá? 1,44 para fazer uma duplinha. Agora a gente vem para os jogos bons. Brasileirão Série B, última rodada. Cara, a gente tem muita coisa acontecendo. A gente vai focar principalmente na parte de cima da tabela, tá? A gente vai olhar mais para classificação e título. E você vai ver que a tabela tá muito maneira pra gente apostar principalmente em gols. A gente vai começar aqui com Chapecoense e Atlético Goianiense. Vamos lá, a gente tem que dar uma olhadinha na classificação. Cara, a Chapecoense nesse momento tá em 5ª colocada e ela precisa ganhar para acessar a Série A, né? Para voltar para a Série A. Mas o interessante aqui é que Criciúma e Goiás estão na frente, mas pelo menos para mim, a Chape é desses 3 times o que mais tem chance de conseguir o acesso para a Série A, e eu vou te explicar o porquê. Primeira coisa que a gente tem que olhar aqui é que o Remo e o Goiás vão jogar um contra o outro. Se o Remo vencer a partida, vai para 62 pontos, ou seja, consegue passar tanto o Goiás quanto o Criciúma quanto a Chape, dependendo de resultados, obviamente, né? Então o Remo vai ter que jogar para cima. Se isso acontecer e a Chape ganhar, ela também vai para 62 pontos. Então ela consegue passar esses dois e o Remo não consegue passar por conta do número de vitórias. Ou seja, a Chape precisa muito ganhar esse jogo. Outra coisa que a gente tem que olhar aqui. Chapecoense vai jogar contra o Atlético Goianiense, que é um time que não tem mais como ser rebaixado, também não tem mais como garantir o seu acesso para a Série A. Então é um time que não tem nada mais para fazer no campeonato, só vai cumprir tabela. Chape tá jogando em casa. Então, mano, pra mim, não tem outro resultado além da vitória da Chape, tá? A Chape precisa muito dessa vitória pra poder garantir o acesso pra Série A. Tem o segundo melhor ataque do campeonato, então vai ter que partir pra cima também. Tem 51 gols. Então, assim, tô fechadão com a Chape. De verdade, eu acho que ela vai garantir o acesso pra Série A. Segundo jogo que a gente tem, Coritiba e Amazonas. Outro jogo muito interessante. Coritiba é líder do campeonato, já tá com 9 dedos na taça, mas não pode vacilar. Vamos olhar aqui. O Amazonas já está rebaixado, se vencer a partida vai a 39 pontos. Não consegue se livrar do rebaixamento, né? Porque o Botafogo tem 41, então já tá garantida na Série C do ano que vem. O Coritiba, apesar de ser líder e ter 3 pontos de vantagem, ainda não tem o título garantido. Por quê? Se o Coritiba perder, vai se manter com 65 pontos. E se o Atlético Paranaense ganhar, ele vai para 65 pontos, mas vai ter uma vitória a mais. Ou seja, o Atlético Paranaense vai assumir a liderança pelo número de vitórias como critério de desempate. Então o Coritiba não pode perder esse jogo. O que eu iria nesse jogo aqui? Para mim, a melhor aposta possível é ou o empate anula pro Coritiba ou chance dupla pro Coritiba para colocar no bilhete, tá? Chance dupla vai estar ali mais ou menos 1,20 a odd, o empate anula tá aqui 1,44. Por que isso? Porque o empate ainda é interessante pro Coritiba, ele não precisa necessariamente ganhar a partida. Eu acho que vai jogar para ganhar, acho. Mas como também não tem um ataque tão bom, a gente vê que teve 37 gols em 37 jogos, jogando fora de casa, pior ainda, foram 18 jogos fora de casa e 16 gols marcados. Então, esse jogo pode acabar, por exemplo, um 0-0, né? Por conta dessa deficiência no ataque. Então, um chance dupla ou empate anula pro Coritiba, pra mim, é a melhor aposta para esse jogo. Terceiro jogo, Série B, Atlético Paranaense jogando em casa contra o América Mineiro. Cara, aqui é aquilo que eu falei. Se o Atlético precisa ganhar para garantir o título, o acesso para a Série A já está garantido, muito difícil perder isso. Mas ele ainda consegue o título se o Coritiba perder fora de casa, né? O Atlético tem o melhor ataque do campeonato.
A gente vê que tem 52 pontos, o segundo é a Chape com 51 e o Avaí com 50. Então é o time que mais marcou gol na Série B, é o time que vai ter que ir pra cima. O que a gente vai buscar? Vitória do Atlético Paranaense para fazer uma duplinha, odd 1,45. Se quiser completar o bilhete, mais de 1,5 gol, odd 1,33. Também é bem interessante. Acho que vai bater tranquilamente, porque, cara, o Atlético precisa muito dessa vitória se quiser garantir o título da Série B. Então vai ter que ir pra cima, vai ter que partir. Último joguinho aqui da Série B, Remo e Goiás. Cara, esse jogo aqui é jogo de vida ou morte. Apesar dos dois times, principalmente o Goiás, ser um time muito under, a gente vê que, cara, Goiás precisa vencer a partida, porque se perder, o Remo passa, a Chape pode passar e o Criciúma dificilmente vai ficar atrás. Ou seja, Goiás não pode perder esse jogo de jeito nenhum. Um empate também não é interessante, porque todos os times podem passar. Então, vitória é a única alternativa para o Goiás. O Remo também, se ganhar, consegue talvez um acesso para a Série A. Também tem ali um pouquinho mais de dificuldade matemática, né? Porque dos 4 times que ainda tem chance de se classificar para a Série A, ele é o que menos tem. Ele precisa de uma derrota também do Criciúma ou da Chape, né? Para poder garantir o seu acesso. Além de ter que ganhar o jogo. Então, resultado aqui eu acho um pouco difícil de apostar, tá? Porque é um jogo de vida ou morte para os dois times. A gente tem que ver como é que vai ser no jogo. Mas eu acho bem interessante o mais de 1,5 para colocar num bilhete, tá? Odd 1,33, acho que tá bem legal. Principalmente porque é um jogo que os dois times vão ter que partir para cima. Independente se tá jogando em casa, se não tá, independente de outros resultados, todos os jogos vão acontecer no mesmo horário. Então, aqui, cara, gol para mim é o que tem mais valor. Finalmente chegamos na nossa Série A, Bahia e Vasco da Gama. Cara, esse jogo aqui, mano. Assim, em circunstâncias normais, cara, assim, meu coração tá dizendo vitória do Bahia, seca, tá? Odd 1,70. O Vasco vem de 4 derrotas seguidas. É um pouco complicado pro Vasco. O Vasco vem de 4 derrotas seguidas. Cara, mas o problema é que time do Diniz, num dia você é o Real Madrid com os Galácticos, no outro você é o Ibis, entendeu? Então, assim, não dá pra você prever muito os times do Diniz, né? Meu coração diz, na análise, assim, analisando os times, o atual momento dos dois, o Bahia também não tá jogando tão bem, mas a gente tem que olhar na classificação que o Bahia está em 7º colocado, isso aqui já é um G7, a gente tem que lembrar, porque ou o Palmeiras ou o Flamengo vão ganhar a Libertadores, o G4 vai virar G5, o G6 vai virar G7. Então, o Bahia tem que continuar um pouquinho alerta, ainda tem rodadas, né? Pode ficar ali num G8 se der muito mole, precisa ganhar do Vasco. E o Vasco vem de 4 derrotas seguidas. Se a gente for olhar aqui, perdeu pro Grêmio, perdeu pro Juventude, perdeu pro Botafogo, perdeu pro São Paulo. E antes disso, vinha numa maré muito boa de 4 vitórias seguidas. Então, é muito complicado o time do Diniz. Justamente por isso, por causa dessa complicação, a gente vai em gols. Mais de 1,5 eu acho bem interessante, Bahia jogando em casa. A defesa do Vasco não é das melhores, é uma defesa que costuma tomar muito gol. Então, eu acho que o valor tá no Bahia, mas mais de 1,5 é interessante, odd 1,28, muito legal para colocar num bilhete. 4 horas da tarde, a gente tem São Paulo e Juventude. Esse jogo aqui é muito interessante também. Vamos lá, por que ele é interessante? A gente vê que o São Paulo tá em 9º, junto com o Corinthians. Atlético Mineiro bem grudadinho aqui, né? Então, a gente sabe que isso aqui já é um G5 e um G7, correto? Mas caso o Cruzeiro venha a ganhar a Copa do Brasil, isso aqui vira um G8. O que vai acontecer? Bragantino com 45, São Paulo com 45, Corinthians com 45 e Atlético Mineiro com 44, se não garantir a sua vaga, né? Eu tô gravando aqui antes da final da Sul-Americana, não sei qual foi o resultado. Então, supondo que o Galo não ganhou, a gente não sabe aqui o resultado, a gente vai ter 4 times brigando pela 8ª posição. Então o São Paulo precisa vencer o seu jogo para fazer ponto, não pode deixar o Bragantino embora, já não ganhou do Corinthians na última rodada, então precisa muito dessa vitória, tá? Em contrapartida, a gente tem o Juventude, que não tá bem, tem chance de escapar do rebaixamento? Tem, mas não tem feito bons jogos, vai ser muito difícil sair daqui, tá? Mas de qualquer maneira, é um time que precisa se expor. Eu acho que mais de 1,5 é muito interessante para esse jogo, justamente porque, principalmente, o São Paulo precisa da tua vaga, precisa brigar, precisa se expor para fazer gols.
E o Juventude tem uma zaga muito fraquinha, ó. Tomou 62 gols em 34 jogos. Isso é quase 2 gols por jogo. Se a gente for olhar fora de casa, pior ainda. Tomou 40 gols em 17. É mais do que 2 gols por jogo. Então, mais de 1,5 é muito interessante nesse jogo. Sport e Vitória 6,5. Esse jogo aqui, pô, sendo bem sincero, tive que cavucar um pouquinho pra achar uma aposta interessante nesse jogo. Cara, eu gosto muito de apostar em partidas onde a gente tem 2 times bons, ou pelo menos um time bom contra um time ruim. Quando os 2 são ruins, é muito mais difícil a gente achar uma bet pra fazer, tá? Mas aqui, cara, justamente porque o Sport já está rebaixado, último colocado, não tem mais chance de salvação. Porém, o Vitória ainda tá na briga junto com o Santos, né? 1 pontinho de diferença e vai precisar ganhar. A zaga do Sport a gente sabe que também não é das melhores. Tomou 63 gols em 34 jogos, são quase 2 gols por jogo. Nesse caso aqui a gente não apostaria em 1,5 gol, tá? Porque eu acho, não acho tão interessante. O que a gente iria apostar aqui é Vitória para marcar 1 gol, tá? Over meio gol pro Vitória, eu acho que é interessante justamente porque o Vitória tem essa necessidade de ganhar para sair da zona do rebaixamento e tentar ou ultrapassar o Santos ou não deixar ele despontar, né? Senão vai ficar muito difícil recuperar, principalmente se o Santos ganhar e o Vitória perder, né? Depois aí, pô, vai ficar muito impossível buscar, faltando aí 3 rodadinhas pro final. Então, precisa ganhar de qualquer jeito, precisa correr atrás de resultado. Então, Vitória para marcar, acho que é interessante. Por fim, último jogo do dia, Cruzeiro e Corinthians. Cara, esse daqui é um jogo muito legal pra gente apostar também, porque são 2 equipes muito under. A gente vê que nos últimos 10 jogos, o Cruzeiro não bateu a linha de 3,5 ou mais em 8 deles, e o Corinthians não bateu em 8 também. São 2 equipes que não costumam fazer tantos gols. São 2 equipes que têm um jogo um pouco mais truncado. Obviamente, um jogo ou outro costuma bater essa linha. O que a gente vai buscar aqui é menos de 3 gols e meio. Se a gente for olhar aqui, ó, 1,22. Odd legal pra gente colocar num bilhetinho ali, numa tripla pelo menos. Olhando os últimos jogos das 2 equipes, a gente vê que aqui bateu essa bet, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Cara, em todos os últimos 10 jogos não teve 4 ou mais gols. Então eu acho que é uma odd muito interessante. Outra que você pode buscar também é o Cruzeiro para marcar 1 gol, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, dos últimos 10 jogos do Cruzeiro, ele não marcou gol em 1 contra o Fluminense, contra o Palmeiras e contra o Flamengo. Além disso, se a gente excluir esses 3 jogos, o Cruzeiro marcou em todos. Jogando em casa, só não marcou contra o Fluminense. Então é muito provável que o Cruzeiro faça um golzinho nesse jogo. Lembrando que um dos artilheiros do campeonato está no Cruzeiro. Então é bem interessante também. Mas eu iria com menos de 3 gols e meio para colocar no bilhetinho, tá? Resultado, eu acho que o Cruzeiro vence. Mas, cara, o Corinthians é um time que surpreende. Às vezes ele joga muito bem, às vezes joga muito mal. Pode ser um dia que ele joga muito bem e atrapalha aí um resultado do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, pô, dificilmente tem chance de títulos. Matematicamente ainda tem, ainda consegue, mas, cara, a gente sabe que isso aqui agora tá entre Flamengo e Palmeiras, né? Então eu acho que apostar em resultado não vale muito a pena para esse jogo. Pro nosso bilhetinho de hoje, a gente tem vitória da Chapecoense e São Paulo e Juventude mais de 1,5 gol na partida. Essa nossa duplinha deu uma odd de 1,69. Excelente custo-benefício para a gente crescer a nossa banca. Então é isso, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, por favor. E não se esquece de conferir o link na descrição que a gente tem para o nosso grupo free. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, eu vejo vocês na próxima, um abraço e fui!